Alô, você meu amigo, você minha amiga, muito obrigado por você já estar aqui assistindo o nosso programa, esse programa que vai ao ar todos os dias às 7 horas da noite, né? Já marcou aí esse horário que foi combinado com todos vocês. Muito obrigado, tá? Não esqueça aí de dar o like ou dislike, é importante porque toda vez que você mexe lá dentro do aplicativo, dentro do YouTube, dentro do Facebook, Instagram, toda vez que você compartilha no Twitter, os algoritmos, né, os chamados robozinhos dessas redes sociais, entendem que é um conteúdo que importa para a população e aí ajuda a fazer a divulgação. Aliás, é um problema esse negócio da divulgação, né, porque a gente fica muito à mercê, né, nessa questão da audiência, da divulgação por parte da rede social. Por isso que se você gosta, compartilha, dá o clique lá, tá? Você dá o like, você se inscreva, porque você se inscrevendo, o algoritmo do aplicativo já diz que você quer assistir. E aí sempre oferece para você. Assim que a gente entra no ar ou postou algum vídeo, algum conteúdo, eles te avisam. Mas todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Olha, eu vou falar sobre muitos assuntos, mas eu vou começar sobre um assunto muito polêmico. Eu, inclusive, quando este assunto começou a ser divulgado, muitas pessoas me marcaram nas redes sociais e eu pensei, ó, isso deve ser brincadeira. Não, deve ser brincadeira. Como é que é, não? Quer dizer que a sogra do prefeito estava num ambiente fechado com uma música, não vou nem divulgar essa música, tá? Meio danadinha a música também. E estaria com uma nota de 100 enroladinha e estava cheirando uma substância impressionante. Eu não ia falar sobre isso, mas aí vem o prefeito e confirma. Confirma, embora muito insatisfeito, né? Apenas uma das postagens aqui com o que o prefeito divulgou. Prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, critica vazamento do vídeo, um vídeo íntimo da sogra. O vídeo foi amplamente divulgado nas redes sociais, aplicativos. O prefeito disse que a família está vivendo um momento difícil, né? Inclusive a postagem que ele fez, ó, sobre a dor e a empatia, né? Ele colocou aqui nas suas redes sociais. Vídeo, a gente não dá nem para mostrar, vou só colocar aí a título de você saber que ele existe, até porque é um negócio meio pesado, né? Então, existe. E o prefeito se pronunciou sobre o vazamento desse vídeo, confirmou que é a sogra dele. No texto, ele chamou o caso de escárnio público e afirmou que ele, a esposa, a Juliana Cunha Lima e toda a família viveram alguns dos piores dias da sua vida. O vídeo foi muito divulgado, né, nas redes sociais. Foi num dos momentos, tá? Chegou a ser um dos assuntos mais comentados nas plataformas. Aí a gente vê aqui que tentaram conversar tanto com a sogra do prefeito como com o próprio prefeito para ele comentar e ele falar. E não quiseram, tá certo? O prefeito explicou que decidiu falar abertamente sobre o caso por não ter nada a esconder. Ele disse o seguinte no seu Instagram: além de não termos o que esconder, é preciso sempre lembrar que ninguém, além de nós mesmos, é responsável por nossas atitudes e escolhas. Da mesma forma, você e eu não podemos ser responsabilizados pelas escolhas e atitudes de ninguém, nem mesmo de um pai, de uma mãe, de um filho maior de idade, e muito menos de um sogro, de uma sogra. Segundo a publicação, Juliana Cunha Lima descobriu que estava grávida uma semana antes da divulgação do vídeo da mãe. Aí o prefeito diz: vi minha esposa com 6 semanas de gravidez chorar duplamente. Chorar por não ter a convivência da mãe há mais de 10 anos. E chorar por ver que a mãe
estava numa situação tão delicada. Para o prefeito, em vez de estender a mão para ajudar as pessoas, trabalharam para apedrejar quem já estava caído. Embora nada pague o fato de que o conteúdo é uma lástima, a decisão de cooperar com a dor do outro escreve a respeito do nosso caráter, com letras garrafais, diz o prefeito. Ele citou que o vídeo foi usado para atacar cristãos e a igreja, para criar fatos políticos e para fazer piada com a situação, aproveitar, né, o que ele chamou hoje na internet de hype, ganhar seguidores, engajamento. Ele também criticou os que riram da dor da família e as mulheres que participaram da divulgação. O prefeito lembrou também o caso do filho da cantora Valquíria Santos, Lucas Santos, que morreu após ser vítima de cyberbullying. Até quando, diz o prefeito, vamos cooperar com a destruição de vidas, reputações, fingir que tudo isso é normal? Até quando vamos matar pessoas disseminando o nosso ódio do bem, a nossa piada de mau gosto, a fofoca pelo entretenimento? Quantas vidas terão que ser perdidas para nos darmos conta de que nos tornamos tóxicos? A primeira-dama de Campina Grande também se pronunciou sobre o vazamento do vídeo. Ela se pronunciou nas suas redes sociais, explicou que não mora com a mãe desde os 16 anos e atribuiu a própria formação e educação ao pai e à avó. Ela diz que o que aconteceu deveria ser motivo de orações de misericórdia, jamais de brincadeiras. Orações, misericórdia, jamais de brincadeiras, é o que diz a esposa. É uma família religiosa, e aí eu deixo aqui aberto para você comentar na boa, para falar na boa. É um assunto muito delicado, mas vai muito fundo no que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E é o que o prefeito está chamando a atenção, né? É o que o prefeito está chamando a atenção. Olha só, a mãe, né, dessa moça que está grávida de 6 meses, né, descobriu uma semana antes do fato ser divulgado. Ela não convive com a mãe desde os 16 anos. Faz 10 anos que não vê a mãe. Provavelmente houve alguma coisa, um problema familiar. Tá? Isso aí não nos compete nem julgar e nem ficar querendo falar sobre assuntos íntimos das pessoas. Mas houve, porque há 10 anos nem falava, nem tinha contato. Agora, vê a maldade do povo. E é por isso que eu resolvi falar sobre o assunto, porque me marcaram várias vezes. E a sogra do prefeito? E a sogra do prefeito? Eu pensei que era fake news, mentira, mas aí quando eu vejo que grandes veículos de comunicação começam a informar e fazer a resposta do prefeito, chamando atenção sobre essa questão da empatia, né? De querer divulgar um assunto para ter like, ter hype. Aí eu falei, não, eu vou entrar, até porque as pessoas que me assistem têm o direito, já que me marcaram, de opinar agora que o assunto está esclarecido, opinar sobre o assunto. O que o prefeito diz é o seguinte, cada pessoa é cada pessoa. A esposa faz 10 anos que sequer fala com a mãe, não é nem ver. Fala com a mãe. Agora, quando foram fazer a divulgação, não disseram que essa senhora era a mãe de Juliana Cunha Lima. Não. É a sogra do prefeito. Está muito claro, muito evidente que é o aproveitamento político. A sogra do prefeito. É lamentável. É uma pessoa que certamente, como diz o próprio prefeito, precisa de ajuda, né? E aí você me responde, se a própria filha, por assunto que eu não quero nem entrar,
não me compete, é um assunto de família. Fazia 10 anos que não via, não conversava com a mãe. Como é que as pessoas viram esse vídeo e logo fizeram a ligação e nem falaram, não, é a mãe da Juliana, não, é a sogra do prefeito? Responde aí pra mim. A Polícia Civil informou que prendeu Elias Eduardo Lourenço dos Santos, um rapaz de 22 anos de idade. Ele suspeito do sequestro de uma adolescente de 15 anos no Engenho Maranguape, em Paulista, e ela foi achada, pelo menos se presume que é ela, né? Falta o exame de DNA, a poucos metros do local do sequestro, lá mesmo em Paulista. O que me chama a atenção desta situação é que esse rapaz, que supostamente estaria envolvido no sumiço da adolescente Bianca Cauane, de 15 anos, esse cara, apesar de ter só 22 anos de idade, deveria ter ficado na cadeia. Né? Inclusive por quê? Porque foi preso por tráfico, foi condenado, estava com tornozeleira eletrônica, né? Saiu, né, na condicional, quebrou a tornozeleira e nunca mais voltou para a cadeia. O rapaz, vocês podem observar, cheio de tatuagens, mas o que chamou a atenção é que ele estava com 2 pistolas, um revólver, 110 munições. 110 munições. O delegado Diego Jardim comunicou que ele, em 2021, usava uma tornozeleira eletrônica, rompeu a tornozeleira e estava sendo considerado foragido. É mais um caso daquela série, né? Um sujeito que deveria estar preso, mas não estava preso. Sim, mas não é a lei. Mas nesse país chamado Brasil, os bandidos estão todos soltos. Todos soltos. É impressionante. Bandido político, bandido. E eu lembro para vocês que Código de Processo Penal é para político safado, bandido, e Código de Processo Penal é para assassino. É para esse tipo de marginal que a gente convive do dia todo, que pega a tua carteira, pega teu celular. E esse camarada, ele não foge à regra. Esse camarada não foge à regra. E aí, com a prisão dele, o delegado lá daquela região, Ademar Cândido, revela que esse cidadão é de um grupo conhecido por Joaninha. Mas Joaninha, tão bonitinha, né? Bichinho colorido. Grupo conhecido por Joaninha. Aliás, ele tem uma tatuagem de Joaninha, só que a Joaninha com arma. Imagina. Tem tatuagem de Joaninha, mas Joaninha com arma. Aí o delegado informou que ele é do grupo de Joaninha, chegou a tatuar Joaninha, porque seria uma facção. E que facção é essa, meu Deus do céu? A gente que é acostumado a ouvir tanto sobre facção, né? A facção de um sujeito condenado por vários crimes. Ele fugiu do presídio de Limoeiro, está foragido há anos e comanda o crime organizado naquela região ali de Paulista. O delegado, inclusive, não tem dúvida de que o sequestro da moça foi ordenado por esse, que é conhecido por Joaninha, que é o chefe, né? Inclusive o grupo criminoso leva o nome de Joaninha, porque a menina, infelizmente, com apenas 15 anos, estava ligada a uma facção rival. Deixa eu passar aqui no meu Twitter, o Magno mandou aqui para mim que vai ter uma CPI da educação no Cabo de Santo Agostinho. CPI da educação, inclusive a partir do dia 15 agora. E a greve por melhor salário do magistério no Recife continua. Professores pressionam. Inclusive a adesão é de 97%, enquanto vários municípios já deram até 36%, né? É o caso de Jaboatão. Jaboatão deu 36%. O Recife quer dar só 3% de reajuste, né?
E por falar em reajuste e prefeitura de Jaboatão, o ministro do Turismo será candidato ao Senado por Pernambuco, Gilson Machado Neto, e o prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira, vai ser o candidato ao governo. É a informação num vídeo do presidente Jair Bolsonaro, vídeo que saiu nesta tarde. Gilson Machado para o Senado e o Anderson Ferreira, prefeito de Jaboatão, para o governo do estado. São vários candidatos que já estão definidos, né? Tem a Raquel Lira, que é a prefeita de Caruaru, Miguel Coelho, que é prefeito de Petrolina, e tem o deputado Danilo Cabral, que é o candidato da situação do governo do estado. Manchete também sobre o reajuste dos preços da gasolina, impressionante, a pressão que essa guerra, as sanções econômicas contra a Rússia, a pressão que está trazendo para a economia, eu nem sei se isso está pressionando a Rússia mesmo. Estou vendo o europeu e até aqui a gente na América Latina pagando preço, né? Olha a confusão, a motorista fazendo fila em posto de gasolina em Curitiba. A outra manchete também em todos os jornais é a recepção aos brasileiros. E aí eu separei os melhores momentos. Vamos acompanhar comigo. As duas aeronaves da Força Aérea Brasileira, um KC-390 e um Legacy, trouxeram 43 brasileiros, entre eles 12 menores, além de 19 ucranianos com familiares brasileiros, sendo 3 menores, 5 argentinos, sendo uma criança, um colombiano e 10 animais de estimação. Os brasileiros foram resgatados na Ucrânia com auxílio da Embaixada do Brasil em Kiev e do seu escritório de apoio em Lviv. A gente vê imagens aí do presidente Jair Bolsonaro, acompanhado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, de alguns ministros. Eles aguardam os aviões com a chegada dos brasileiros repatriados da base aérea de Brasília, onde os aviões que trazem os repatriados brasileiros. Foi organizada uma cerimônia, a gente vê aí o presidente Jair Bolsonaro, acompanhado da primeira-dama, de vários ministros, para receber esses brasileiros. A gente vê agora que um dos aviões toca o solo, nesse momento, são 12h27. Esse é o KC-390, que saiu daqui de Brasília na segunda-feira, levando donativos para a Ucrânia e trouxe de volta 43 brasileiros, entre eles 12 crianças, além de 19 ucranianos com familiares brasileiros, 5 argentinos, um colombiano e 10 animais de estimação. Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a senhora Michele Bolsonaro, o ministro da Defesa, Walter Souza Braga Neto, e o comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, a realizar a recepção dos brasileiros e estrangeiros provenientes da Ucrânia nas aeronaves KC-390 Millennium e VC-99 Bravo Legacy, respectivamente. Solicitamos a gentileza que as demais autoridades permaneçam na tribuna de honra. A gente vê agora esses brasileiros descendo dos aviões. O presidente Jair Bolsonaro recepciona ali na porta do KC-390 e a primeira-dama, Michele Bolsonaro, no Legacy. O primeiro a descer foi o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, que acompanhou pessoalmente essa missão, essa operação repatriação, que contou com o apoio de vários ministérios. A gente vê aí as pessoas descendo com os animais de estimação. Essa operação que começou ontem, às 6h30 da tarde, horário local, em Varsóvia, na Polônia, e termina agora com esses brasileiros de volta em casa.
Depois dos trâmites burocráticos de entrada no país, todos os repatriados, com o apoio da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, a ABAR, vão receber passagens aéreas até o seu destino final. Então, daqui de Brasília, eles seguem direto para casa. A gente vê aí os animais de estimação, eles foram trazidos, a vinda desses animais de estimação. Ela foi viabilizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. São 43 brasileiros, entre eles 12 crianças que estão de volta ao Brasil, deixando para trás um conflito na Ucrânia. Logo vão reencontrar os familiares no seu destino final. É um momento de muita emoção. E o governo federal ressalta que para o sucesso dessa missão, a participação de alguns órgãos foi fundamental, como a Casa Civil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, Receita Federal, Aeroporto Internacional de Recife e Aeroporto Internacional de Brasília. Essas imagens aí são da base aérea de Brasília. Todos os passageiros vindos da Ucrânia já estão desembarcados, já estão em terra firme, seguros. A gente vê a primeira-dama com um animalzinho que veio junto com os passageiros. Essa vinda dos pets foi viabilizada pelo Ministério da Agricultura. Brasileiros, argentinos, um colombiano e ucranianos com familiares brasileiros de volta para o Brasil. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, estava conversando com o pessoal que prepara comida, faz a merenda escolar, as merendeiras, né? Uma palestra e tal, conversando. Aí daqui a pouco vai falar pesado sobre a questão de ideologia de gênero. Ele falou assim abertamente, inclusive ele está sendo processado, né? Está com um processo da PGR no Supremo Tribunal Federal, inclusive sendo acusado de homofobia. Ele, na fala, cita o processo e diz que não vai permitir essa situação de professor em sala de aula dizer, olha, você nasceu homem, mas depois fica menina. Ele disse isso com todas as letras. Acompanhe. Nós não vamos permitir que a educação brasileira vá por um caminho de tentar ensinar coisas erradas para as crianças. Nós queremos que as crianças... Coisa errada se aprende na rua. Dentro da escola a gente tem que aprender o que é o caminho bom, o correto, o civismo, o patriotismo, as coisas certas. Eu quero cuidar das crianças. Não vou permitir, enquanto eu for ministro, que ninguém violente a inocência das crianças nas escolas públicas. Não vou permitir isso. Isso é um compromisso do nosso presidente. Esse negócio de ensinar, você nasceu homem, pode ser mulher. Respeito todas as orientações. Uma coisa é respeitar. Agora, incentivar, aí é um outro passo. Eu respeito, tenho dito isso, mas nós não vamos permitir que criança de 6 a 10 anos, um professor chegue na sala e diga que se ele nasceu homem, se quiser ser mulher, ele pode ser mulher. Isso eu falo publicamente mesmo, por isso que meu processo já está lá no STF, eu não tenho vergonha de falar isso, eu não tenho compromisso com o erro. E aí, o que você acha aí da fala do ministro Milton Ribeiro, hein? Bota aí nos comentários, hein? Bota nos comentários. É uma situação que quem é estudante, eu que vejo todo dia a rede social, em sala de aula,
o pau tá cantando, viu? Quando algum professor fala sobre esse tipo de assunto, é problema, viu? É problema. Você acha que é assunto que deveria ser levado à sala de aula? Ou você concorda aí com o ministro Milton Ribeiro? Deixa eu dar uma olhada aqui, porque o pessoal me mandou aqui no meu Instagram, dizendo aqui, Carnot, bom dia. Olha, façam pergunta aí ao Tribunal de Justiça de Pernambuco por que a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros ganharam ação para receber seus vencimentos através de subsídio no Supremo Tribunal Federal, aonde não cabe mais recurso. E o Tribunal de Justiça de Pernambuco não se faz cumprir a ação ganha pela associação. Onde o nosso presidente Albéricio também foi covardemente morto. Gostaria que você falasse sobre isso. Aliás, é uma cobrança constante, viu, amigo? Você colocou aqui para mim essa situação. É uma situação constante para mim, a cobrança sobre o esclarecimento do caso Albéricio, viu? O esclarecimento do caso Albéricio. Num primeiro momento disseram que houve uma blitz da polícia, um carro que teria participado foi parado, só que tem uma discrepância, né? O carro supostamente parado seria um carro branco. O carro que estaria lá na tocaia era um carro escuro, de cor escura. Então, está feita aqui a solicitação ao Tribunal de Justiça sobre essa situação que você diz. Já foi ganho e falta determinação local do tribunal, o TJPE, de mandar pagar. O Lucas está mandando também para mim aqui, olha, uma coisa que eu não consigo entender, os BRTs fechados por conta do ar-condicionado, tem vários transportes que têm ar-condicionado e já faz 2 anos que não ligam o ar, por causa da pandemia, né? Porque diz que o vírus circula melhor com o ar-condicionado. Mas você tem razão. Né? Então, quer dizer, tem o BRT que tem o ar-condicionado, tudo fechado, porque tem o ar. E o outro tem que andar aberto e não tem ar. E a passagem aumentou, né? Você lembra aqui, o Lucas está lembrando, aumentaram as passagens com nenhum pingo de consideração com os usuários. Inclusive, hoje em Pernambuco nós tivemos mais um problema no metrô, né? Mais um problema no metrô. Parou, deixou o povo todo na rua. Eu vou só pincelar esse fato, estou esperando mais informações. Uma nova variante que está sendo estudada, já tem alguns casos identificados nos Estados Unidos e na Europa, é uma tal de Deltacron. E por que deram o nome de Deltacron? Foi feita a primeira análise no laboratório Pasteur, ali na França. É porque seria uma junção daquela variante Delta com a Omicron. Mas ainda faltam estudos, né? Até porque essas variantes que estão chegando, elas não são mais agressivas, elas tendem a ser mais brandas, como é o caso da Omicron, que é a BA1, e a Omicron BA2. Deixa eu falar sobre a guerra. Mas, Carnot, você vai falar sobre a guerra, de novo sobre a guerra? Você vai dizer o quê? Que fracassaram as negociações? Não. Quero falar sobre mais um fracasso das negociações. Você vai falar sobre bomba? Não, vou falar não. Vai falar sobre o quê? Chegada dos brasileiros de novo? Não, já falei. Chegada dos brasileiros, já falei. O aumento da gasolina, dos combustíveis, do gás, porque deram uma série de embargos para a Rússia e o mundo está em polvorosa com essa situação? Não. Todo mundo vai sofrer. Gasolina está subindo em todo canto, na Europa, Estados Unidos, na América Latina. Vai ser um negócio de doido. E se eu disser para você que o Vladimir Putin, tudo indica que foi mais uma vez vitimizado pela situação da guerra. Situação que ele mesmo criou. Mas foi o quê, Carnot? Acabou o casamento dele. Tu acreditas? Acabou o casamento do Putin. Vejam comigo. O presidente russo Vladimir Putin e a mulher Lyudmila anunciaram o fim de 30 anos de casamento. O anúncio foi feito pelo casal no Kremlin. Toda a minha vida e trabalho são públicos. Há quem gosta, há quem não gosta. Há pessoas que não são compatíveis com a vida pública, por isso foi uma decisão comum.
люди, которые совершенно с этим несовместимы. В общем, это общее решение. A primeira-dama justificou a decisão com o volume de trabalho do chefe de Estado. Наш брак завершен. O nosso casamento está terminado, praticamente não nos vemos. Vladimir Vladimirovich está muito ocupado com o seu trabalho. Os nossos filhos já são crescidos, vivem as suas vidas. Своей жизни. В общем, так сложилось, что у каждого своя жизнь. Há muito que circulavam rumores sobre a separação do casal. Raras foram as vezes em que os dois foram vistos juntos em atos públicos nos últimos anos. As últimas vezes que Vladimir e Lyudmila foram vistos juntos foi em março do ano passado, mais precisamente no dia das eleições presidenciais que o chefe de Estado venceu e, em seguida, na cerimónia da tomada de posse. E outra coisa estranha nessa guerra, não é curiosidade não, viu? Aí eu acho que é uma bronca. Vários veículos russos, tanques, estão usando não a bandeira da Federação Russa, estão usando a antiga bandeira da União Soviética. E outra coisa estranha nessa guerra, não é curiosidade não, viu? Aí eu acho que é uma bronca. Vários veículos russos, tanques, estão usando não a bandeira da Federação Russa, estão usando a antiga bandeira da União Soviética. Os últimos dias habituaram-nos ao aparato militar russo, mas agora de Moscou chega também uma provocação. Em imagens cedidas pelo Kremlin é visível uma bandeira da União Soviética numa coluna de tanques alegadamente rumo à Ucrânia. Uma guerra de propaganda, mas também feita no terreno. Os avanços no leste e sul do território ucraniano continuam, mas travados por uma resistência inesperada, com o exército local a trazer à tona falhas logísticas entre as tropas russas. Imagens de satélite revelam, no entanto, uma atividade militar contínua em Kiev e arredores da capital, bem como alguns danos causados por ataques aéreos. Palcos de guerra e destruição que há muito extravasaram os alvos militares. Em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, as ruas são testemunhas dos bombardeamentos a zonas residenciais. Aqui os cessar-fogos falharam e a população aguarda pela abertura de um corredor humanitário para poder fugir e receber ajuda. A fatura da guerra está já a ser paga por civis. Mais de 500, diz a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, perderam a vida desde o início do conflito. A contagem, admite ainda a ONU, está muito provavelmente aquém da realidade. Números que na fustigada cidade de Mariupol não deixam grande tempo a despedidas. Sob constante ataque da Rússia, corpos de civis e militares ucranianos estão a ser enterrados numa vala comum. E ainda sobre a guerra, a aproximação dos tanques da capital da Ucrânia, Kiev. Os tanques russos estão cada vez mais próximos de Kiev. Alguns são travados, como mostram estas imagens divulgadas pelo Ministério da Defesa ucraniano, mas outros atingem o objetivo de cercar a capital, onde se teme a mãe de todas as batalhas desta guerra. Enquanto estes soldados ucranianos tentam recuperar as munições abandonadas pelo inimigo, outros tanques russos atingem o limite nordeste da capital. O Ministério da Defesa russo divulgou imagens de helicópteros que lançam ataques aéreos que provocam pesados danos ao exército ucraniano. Kiev acusa Moscou de atacar hospitais e zonas residenciais. A Organização Mundial da Saúde confirma pelo menos 18 ataques contra instalações de saúde, trabalhadores de saúde e ambulâncias. A Rússia nega, Zelensky acusa. As tropas russas já criaram uma catástrofe humanitária na Ucrânia. Isto faz parte do seu plano. Querem humilhar o nosso povo para que implorem de joelhos por pão e água das mãos dos invasores, para que os ucranianos só possam salvar as suas vidas indo para territórios ocupados ou para a Rússia. É por isso que estão a bloquear Mariupol, é por isso que estão a bloquear Volnovakha e bloqueiam outras cidades. O terror de outras cidades já paira sobre Kiev. Centenas de milhares de pessoas tremem na capital sempre que se ouvem as sirenes. As ruas ficaram desertas, as caves e subterrâneos encheram-se de civis. Deixa eu dar uma notícia boa para você, tá? Você recebe aquelas chamadas, aí você vai atender, né? Pensa até que alguém aparece aí do seu estado, o código do seu estado. Você vai atender, ninguém atende. Né? Ou então te passam
inicialmente para um robô e depois para uma atendente. Já aconteceu com você? E aquele monte de ligação, toda hora ligam. Pois bem, hoje entra em vigor o código para telemarketing, o 0303. Isso deve diminuir bastante esta situação. Pode até acabar. Vamos esperar, né? Acompanhe comigo. A Rayane mostra no celular a quantidade de chamadas de números desconhecidos que ela recebe em um só dia. Cansada de atendentes de telemarketing oferecendo produtos indesejados e em horários inconvenientes, ela conta que não atende mais nenhuma ligação e, por causa disso, quase perdeu uma oportunidade de estágio. Tinha feito a prova e eles ligando e eu não atendi, porque até o DDD 61 de várias ligações, né? Então eu deixo de atender achando que é cobrança, achando que é telemarketing de gente que nem não é meu, no caso a cobrança não é minha, eu deixo de atender por conta disso. O excesso de ligações desse tipo tem incomodado muita gente em todo o país, mas tudo deve mudar a partir desta quinta-feira, quando entra em vigor a nova regra da Agência Nacional de Telecomunicações, que obriga a identificação desse tipo de chamada pelo código 0303. A ideia é que as pessoas reconheçam facilmente esse tipo de telefonema e possam optar por atender, ignorar ou bloquear o número. O identificador foi aprovado pela Anatel no final do ano passado. Inicialmente, a regra vai valer apenas para ligações originadas de telefone celular. No caso de chamadas feitas a partir de linhas fixas, a medida vai valer a partir de junho. As empresas que não se adaptarem à novidade ficam sujeitas ao bloqueio do recurso de numeração. Vamos reorganizar, vamos adaptar, vamos nos reinventar para usar os recursos de numeração de forma consciente, respeite o consumidor. Bom, meu amigo, minha amiga, muito grato, muito obrigado por sua audiência. Bom dia para você.